Nunca tinha feito isso antes. É uma novidade. Nunca tinha feito desse jeito. É uma novidade que se impôs. Fiz vários almoços e jantares com pessoas sentadas à minha mesa sem estarem presentes. Isso vai continuar? Eu não sei, mas é uma adaptação. E o que eu acho mais interessante, disse durante uma live, que as pessoas estão loucas para acabar a epidemia, para que elas possam agora, finalmente, não visitar a sua avó no interior, como elas sempre fizeram, porque antes elas estavam reclamando que não podiam visitar a avó. Agora, finalmente, elas podem não visitar de verdade, como elas sempre fizeram. Nós temos que incorporar essa ideia. Vejam um dado concreto durante a epidemia. Uma empresa contrata alguém para dar uma palestra como eu. Essa empresa vai pagar a passagem de avião e para um assistente. Essa empresa vai deslocar um motorista que vai nos buscar no aeroporto. Essa empresa vai alugar um quarto de hotel e vai nos levar até esse quarto. Depois um outro motorista nos levará à palestra, onde um espaço foi alugado, tem um sistema de som, tem um telão, tem um buffet. Essa empresa descobriu que aquele mesmo conteúdo que eu dava ao vivo pode ser dado virtualmente, por um preço infinitamente menor. Ou seja, nós vamos voltar àquele normal. O sistema de vendas de representantes vai de novo buscar um a um, ou eu vou fazer entrevistas. Até 15 de março de 2020 eu conhecia 2 sistemas para reuniões virtuais. Hoje eu tenho no meu computador 19 sistemas para reuniões virtuais. Quando eu acho que não há mais nenhum, surge alguém com um inteiramente novo. Esses aprendizados reforçam as relações intermediárias. Para os jovens, um pouco mais fácil. Para os jovens, mais tradicional. Fazia tempo que os jovens já tinham relações intermediadas. Para os mais velhos, um pouquinho mais complexo. Mas é assim mesmo. Não se trata mais de gosto, mas de uma realidade. Mas esse é o momento de pensar algo muito importante, que resume um pouco das coisas de estratégia que eu falei até aqui. Trata-se de projeto de vida. Muitas pessoas vivem conforme a bela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Muitas pessoas vivem por inércia. Aquele princípio físico que as coisas não alteram seu estado de movimento ou repouso, a não ser que sobre eles passe a atuar alguma força. Muitas pessoas vivem de acordo com o impulso do momento. Muitas pessoas vivem de acordo com a maioria, vivem dentro de uma espécie de mínimo múltiplo comum. Ah, está todo mundo usando essa roupa, então eu vou usar. Está todo mundo fazendo live, eu vou fazer uma live. Pergunta, você tem algo para dizer em uma live? Não é obrigatório fazer live. Não existe uma lei que te obrigue a fazer live. Mas de repente todo mundo começou a dizer, eu preciso fazer uma live. Por quê? Existe algo original que você possa dizer, algo que ninguém pense? Existe interesse nisso? Talvez seja ainda o caso de você assistir lives, do que produzir a sua própria. Eu tenho que pensar num projeto de vida. Esse projeto de vida não pode estar centrado nos outros. É comum as pessoas dizerem que a moda agora é essa e todo mundo deve usar essa moda, mas não perguntam se seu corpo é adequado para aquela moda. Não perguntam se seu tipo físico é adequado àquela moda. Não perguntam se aquele projeto é um bom projeto para você. O projeto de vida pressupõe o primeiro passo filosófico do Conhece-te Mesmo. O primeiro passo que estava inscrito no templo de Apolo em Delfos e que serviu para a filosofia socrática. Quem eu sou, quais são meus valores, o que eu quero, onde eu quero chegar, de que forma eu vou desenvolver, como é que isso vai crescer dentro de mim. O que de fato eu quero e o que de fato os outros querem para mim. O que de fato me move, quais são meus afetos, quais são minhas repulsas, quais são os meus medos. Projeto de vida. Quer dizer que se eu montar um projeto de vida, minha vida segue tranquila daqui por diante? Nem matando. Seu projeto de vida é estratégico e a estratégia vai ser mudada permanentemente. Seu projeto de vida é algo para ser pensado e repensado a todo instante. Desde que eu comecei até hoje, a todo instante houve mudanças nisso. Houve momentos em que eu consegui dirigir, fiz e pensei a partir de um caminho, e esse caminho mudou por completo.
E vai continuar mudando, e vai continuar mudando de tal forma que eu vou continuar produzindo novidades. A todo instante esse projeto tem que ser revisitado. Mas desde que eu preserve valores. Há coisas que nunca mudarão. Há coisas que nunca mudarão. Projeto de vida é a capacidade de eu pensar o futuro, mas não pensá-lo como um ponto fixo, mas se eu pensar quais são as metas para esse futuro, eu vou conseguir, mesmo havendo desvios de rota, eu vou conseguir chegar lá. Em nenhum momento, como eu disse lá no início, ninguém que está aqui nos ouvindo, ou eu, imaginávamos a situação que viveríamos em 2020. Em nenhum momento, nenhum de nós fez qualquer profecia sobre isso. Pelo contrário, se você consultar as profecias astrológicas do fim de 2019, eram as mais positivas possíveis. O ano será lindo, será extraordinário. Todos fizeram muitas boas profecias. Bom, ninguém processa essas pessoas. Ninguém processa essas pessoas. Como eu disse brincando agora há pouco em redes sociais, não sou nem um pouco supersticioso, mas convém queimar a roupa do Réveillon 2019 e 20. Destruí-la. Não deu sorte, não funcionou. Tudo que você fez naquele Réveillon, pulou um dia, comeu lentilha, evite fazer de novo. Não deu certo. Vamos mirar agora num novo Réveillon. Nós aprendemos e aprendemos num ano difícil, complicado em todos os campos, a fazer um projeto de vida. É exatamente agora que precisa de projeto de vida. Talvez não precisasse antes. É exatamente no momento que eu tenho escassez de água que eu vou ter que distribuir quanto cada um vai beber ao longo da jornada. É exatamente quando há falta que o planejamento se impõe. Quanto menos, mais eu tenho que ser racional e estratégico. As pequenas coisas são despertadas pela crise. As pequenas coisas são despertadas exatamente pelo olhar que aconteceu com essa crise. E eu preciso, claro, me inquietar. Mas tem que ser uma inquietação produtiva. Uma experiência longa de professor. Passo um trabalho em fevereiro para os alunos da graduação. O trabalho é enorme, deve ser entregue no fim de junho. E os alunos recebem espantados aquele trabalho complexo e começam a dizer, nossa, professor, o trabalho é grande. A gente tem que começar a fazer logo. Tem que começar a fazer logo. Chegamos ao mês de março e os alunos já estão mais inquietos. Nossa, professor, o senhor já deu um mês, a gente não começou, a gente precisa fazer precisa fazer o trabalho. Aí chega a bis, professor, já é Páscoa e o trabalho a gente não começou. Tem que fazer o trabalho. Eis que chega maio, vamos chegando a junho e o pânico bate. E ficam ansiosos e ficam lembrando que vai ter que entregar. E não fazem nada. E aí na véspera, passam a noite acordados, se entopem de café, chegam exaustos, ai, terminei. No ano que vem eu vou começar no primeiro dia. Eu sei, você vai começar no primeiro dia. Inquietação produtiva. Parar de pensar sobre o que eu devo fazer e fazer. Parar de planejar quando é que eu vou sentar. Parar de ser aquele tipo de pessoa que antigamente era muito comum. Tenho que estudar. Aí pegava, apontava todos os lápis. Botava os lápis em ordem. Pegava uma xícara de chá. Botava a luz perfeita. Se instalava bem na almofada. Aí começava a navegar pela internet e não fazia mais nada. Menos cenário, mais ação. Menos debate sobre o que vai ser feito, mais ação concreta. Inquietação produtiva. O que eu posso fazer a mais, isso não é um sacrifício, isso é uma opção. O que eu posso fazer de forma direta, o que eu posso fazer de forma decisiva, o que eu posso fazer de forma construtiva, o que eu preciso fazer, o que eu posso adiar. Se você não planejar a sua produtividade, o que vai acontecer e que acontece com frequência, com grandes administradores inclusive, é que você se torna um tarefeiro. O que é um tarefeiro? Uma dona de casa, um dono de casa sabe que se eu entrar numa casa, eu passo o dia resolvendo problemas da casa. A todo instante na casa há uma luz que queima. A todo instante há um vazamento. A todo instante há um problema. A todo instante tem alguém chorando. Está faltando alguma coisa, faltou sal, faltou isso, faltou aquilo, tem que comprar aquilo. Uma casa é uma tarefa infinita. Uma casa com filhos é uma tarefa infinita. Se eu não tomar providências, eu viro um tarefeiro. O que é um tarefeiro? Alguém que vai fazer coisas sem parar, com maior ou menor grau de eficácia. O problema é que o tarefeiro
não é um estratégico. O tarefeiro é um reativo. Então, se queimou a lâmpada e eu tenho que ir comprar, isso é uma tarefa. Se eu posso comprar mais lâmpadas para que fiquem guardadas para a próxima queimar, isso é uma tarefa que já incluiu estratégia. Se eu posso delegar isso para alguém para me dedicar a tarefas mais complexas, eu estou agindo com estratégia e delegando. Se eu posso me dedicar às coisas criativas que só eu posso fazer e deixar as repetitivas mais possível para outras tarefas, eu vou estar me preparando para um futuro. Que futuro é esse? O futuro, gente, é preciso lembrar, será do algoritmo e do robô. O futuro não é do ser humano. O ser humano vai ficar concentrado em poucas tarefas. Tudo que for automático vai ser delegado a algoritmos e robôs. Não existe mais uma figura, ou existe muito raramente, que era da minha infância. Em todos os prédios de todos os lugares havia um ascensorista. Alguém encarregado de apertar um botão. E alguém foi pensar, por que vamos pagar um salário com todas as questões trabalhistas para alguém fazer isso que qualquer um pode fazer ou que hoje um programa pode fazer? Em prédios modernos em São Paulo é comum você digita em um totem o andar, ele indica qual o elevador e você entra e não há nem botões dentro do elevador. Em abril do ano passado eu conheci em viagem aos Estados Unidos, no campus da universidade na Califórnia, carros sem motorista que te levavam a qualquer lugar da universidade. Bastava dizer ao programa. Os motoristas tendem a desaparecer. Categorias que foram enormes no passado, como bancários, encolheram enormemente. Não existe mais a chance de eu manter uma mão de obra dentro de um empreendimento que não possa ser substituída por algoritmos e robôs. Logo, eu preciso pensar nisso. Que se a minha tarefa é repetitiva, eu tenho que me qualificar para que ela deixe de ser repetitiva. Se a minha tarefa é só fazer algo que muita gente possa fazer, muita gente a fará. Mas as tarefas criativas, com soluções estratégicas, pressupõem formação, empenho e assim por diante. E eu vou ter que naturalmente aprender uma grande lição. Há 10 mil anos, quando se extinguia a nossa última era do gelo, elas são cíclicas no planeta, há 10 mil anos, quando veio a era do gelo a terminar, quando as geleiras retrocederam, o animal mais poderoso do mundo eram os mamutes. Os mamutes eram animais gigantescos de até 20 toneladas, há menores, mas em média 20 toneladas, e não havia ninguém que se comparasse a eles em terra. Há 10 mil anos, os mamutes poderosos andavam pela Sibéria. Os elefantes de hoje têm 5 a 6 toneladas, um mamute era muito maior do que isso. O mamute não tinha inimigos. Começou a ser caçado pelos seres humanos, mas o mamute era senhor da terra. Terminou a era do gelo. Animais gigantescos com pelo muito poderoso e muita gordura não se adaptaram ao mundo pós-era do gelo. Foram todos extintos. Não há mais nenhum mamute, nenhum mastodonte, nenhum desses grandes parentes dos atuais elefantes. Porque eles não se adaptaram. Foram tal como os mamíferos pós-dinossauros, tal como os humanos que deram um salto com a agricultura pós-era do gelo, há 10 mil anos, foram esses animais mais fracos que manifestaram maior capacidade de resiliência, de adaptação. Essa é a grande questão. Ou seja, não é a força que faz você sobreviver, é a capacidade de adaptação. Não é você ser forte que faz você passar adiante, é você ser resistente, resiliente, adaptado. Então, quando eu tenho uma crise, os mamutes enfrentaram mal essa crise, porque eles não conseguiram se deslocar de um ambiente nos quais eles dominavam. E é por isso que uma crise é uma chance de perguntar a cada um de nós se nós seremos mamutes ou não. A todo instante a crise obriga a sair dessa zona de conforto e entrar na resiliência, que é um conceito físico, por exemplo, de um objeto que sendo amassado retorna à forma original. Ou um objeto que batendo na parede vai ir adiante. Ou algo que consegue se recuperar após um acidente. Todos são conceitos que envolvem resiliência, ou seja, a capacidade de refazer. A resiliência é a grande habilidade. Eu disse lá atrás, não basta ter uma boa ideia,
Não basta hoje assistir uma aula, não basta hoje dizer que ao invés de ficar zapeando no celular ou olhando na televisão, eu vou aprender algo com uma palestra ou com um livro. Essa é uma boa ideia. Uma boa ideia não transforma uma vida, ela é só uma boa ideia. Uma boa ideia reforçada em outra boa ideia, que no dia seguinte tem outra boa ideia e vai constituindo um sistema. Isso é a capacidade de resiliência. Sem saudosismo, sem histeria e sem negacionismo. E todos os dias. Como isso é difícil, às vezes eu recomendo aos meus alunos que usem a estratégia dos alcoólicos anônimos. Só hoje. Só hoje eu vou fazer isso. Só hoje eu vou assistir uma boa aula, vou ler um bom livro, vou evitar o excesso celular, não vou ver programas a ex, vou escolher um programa que eu queira ver, que me traga algo que agregue valor, vou vê-lo do início ao fim, vou pensar sobre ele, vou fazer anotações, se ele me indicou um outro filme, um outro livro, eu vou atrás. Só hoje eu vou fazer isso. E amanhã eu tento de novo. Agora, uma vida curta, com tempo, como eu disse, uma commodity rara, com um mundo que se transforma, em época de epidemia, com estratégia batendo a porta, eu vou passar a tarde, sábado, olhando, nossa, isso eu já vi, não, isso está chato. Não, horas e horas e horas jogando fora a única coisa que eu não poderia jogar fora, que é o tempo. E alguém pergunta a essa pessoa, o que você está fazendo? Estou matando um tempo. Tolo, idiota. Ninguém mata o tempo, é o tempo que te mata. É ele que te mata constantemente, ninguém mata o tempo, ele continua. Estou aqui matando o tempo, é você que está se assassinando nesse valor fundamental que é o tempo. Então, resiliência, adaptação, capacidade estratégica de passar adiante. E vamos pensar num tema delicado. É pouco provável que nós tenhamos expansão nos próximos anos de empregos. É bem provável que nós tenhamos expansão de trabalho. Qual seria a diferença? Emprego é um modelo de estabilidade. É aquilo que nós aprendemos a buscar, principalmente a minha geração. O emprego, carteira assinada, direitos trabalhistas, nós aprendemos a buscar isso. Acontece que no mundo de hoje, independente da minha posição política ou da minha posição a esse respeito, os trabalhos estão sendo bastante transformados. Só para dar algumas pistas para eu pensar em plena epidemia. O maior sistema de transporte do planeta não tem carros, é o Uber. Ou seja, não é uma empresa que aluga seus carros para você. São trabalhadores autônomos que têm seu carro ou que pegam o carro de alguém para trabalhar. O maior sistema de hospedagem era Airbnb, não tem nenhum hotel Airbnb. O mundo está em uma fase que a gente chama de pós-capitalismo, onde o conhecimento é mais importante do que tudo. E nessa fase de pós-capitalismo, muitas funções foram terceirizadas e muitas funções foram precarizadas. A gente fala em uberização do mundo. Ou seja, o mundo perdeu a noção de trabalho estável. Isso é bom ou ruim? É um debate muito bom. Muita gente dizendo que não se trata de empreendedorismo, trata-se de precarização do trabalho. Sim, eles têm razão. Mas essa é a realidade que eu estou enfrentando. Então, se eu quero uma carreira estável, sólida, em que eu entre em uma empresa e nela fique até o fim dos meus dias, eu estou com um modelo que hoje está muito complicado manter. Poucas empresas estão com essa aposta. Esse modelo, eu vou entrar nessa empresa como office boy e um dia eu chegarei à presidência, esse é um modelo bastante problemático hoje em dia. Não é porque ele não seja bom, é porque as empresas estão mais dinâmicas do que isso. Então a solução de hoje é a qualificação constante. E saber que eu vou passar de um emprego ao outro, pode ser, ou vou ficar mais tempo em um lugar, mas que eu tenho que me qualificar permanentemente. Eu tenho que aprender. Esse ano, uma das novidades que a gente teve que aprender, eu, por exemplo, não é mais como é que eu preparo uma boa aula, mas qual a iluminação boa para a live. Esse é um aprendizado novo. Ninguém me falou nisso na faculdade. Não tinha uma disciplina, as lives e a pedagogia. Não tinha essa disciplina. Então é uma coisa inteiramente nova. Como ser mais claro, mais correto, que sistemas eu vou dominar. Agora, se eu fico apegado ao passado, é mais difícil. De fato, há muitos problemas na atual uberização do mundo. Há muitos problemas atualmente sobre a questão do trabalho. Mas eu não tenho dúvida que o futuro pertence a quem for mais bem qualificado.
E isso cria problemas enormes para a gente discutir tudo isso. E existe uma habilidade que antigamente nós chamávamos sabedoria. Hoje é mais comum batizá-la de inteligência emocional. Há alguns anos a psicologia trabalhou que a inteligência cognitiva, aquela habilidade de resolver problemas, por exemplo, complexos do ponto de vista do conteúdo, essa inteligência cognitiva era uma, mas não era a única. Há pessoas com inteligência sinestésica, ou seja, inteligência no corpo. Há pessoas com inteligência matemática formal, há pessoas com inteligência com as palavras, há pessoas com conhecimento de si, ou seja, uma inteligência sobre o autoconhecimento. Há pessoas com inteligências estratégicas. A inteligência emocional é uma grande habilidade para eu reagir à pressão da vida, para eu reagir aos desafios do mundo. A inteligência emocional é uma maneira de eu dizer que eu consigo resolver essa constante, infinita e permanente realidade que desgasta. Ou seja, se eu não perco a calma, se eu consigo reagir em meio à pressão, se eu lido bem com o estresse, se eu não deixo uma pessoa irritada me mover ou me tirar do sério, se eu consigo trabalhar intensamente e parar para fazer algo depois e relaxar, se eu consigo introduzir procedimentos que restaurem a minha paz através de meditação, através de uma leitura, através de um chá quente, o que eu quiser, se eu consigo escutar meu corpo dizendo, está dando sinais que está demais, eu estou à beira de um estresse, ou aqui eu sei que nessa situação eu posso vir a explodir, é bom eu respirar melhor, controlar mais. Inteligência emocional é uma capacidade permanente de eu me adaptar, e me adaptar àquilo que eu não estava preparado antes, que não era o que estava previsto, e esse é um desafio de vida inteira. Então hoje, se eu busco um bom profissional qualificado, se eu busco alguém que tenha feito cursos, que tenha curiosidade, que tenha interesses, que esteja sempre querendo aprender, isso é muito importante, eu disse desde o início, esse é o perfil do profissional pós-epidemia. Mas hoje, mais do que nunca, alguém que seja capaz de ter inteligência emocional, equilíbrio, sabedoria, se preferirem, capacidade de administrar seu universo interior também, capacidade de não se desesperar e não contaminarem o grupo, não reagirem em excesso. Essa inteligência emocional é fundamental. E essa inteligência emocional, ela é uma das grandes habilidades. Ela pode ser dada pela experiência, ela pode ser dada com apoio profissional, quando eu procuro um profissional, um psicólogo, um terapeuta, alguém que me oriente. Ela pode ser dada pelo aumento de leituras sobre a área. Ela pode ser dada por projetos. Eu quero melhorar tal questão. Eu posso tê-la de forma mais natural, eu posso tê-la de forma mais adquirida, mas a inteligência emocional é uma grande habilidade. Hoje, essencial. Eu quero alguém que aprenda sempre, que tenha iniciativa. Eu quero alguém dinâmico, alguém que seja um estudante permanente e que não se desequilibre com frequência.